Olá a todos, mais uma vez no nosso canal. Dessa vez nós vamos falar sobre a necessidade da reencarnação, sobre reencarnação compulsória e sobre contratos feitos antes de reencarnarmos. Vamos começar. A necessidade da reencarnação, gente, basicamente é para que evoluamos, né? Para nós evoluirmos. Entende? Não há evolução sem reencarnação, sem viver aqui na matéria. Não há evolução. Por que não há evolução sem viver na matéria? No campo espiritual, lá no campo espiritual, quando nós desencarnamos, nós vamos ser divididos. Então, quem praticou o mal, quem sentiu em essência o mal, quem estava ligado, conectado no mal, vai para determinadas regiões, dimensões, planos, chamem como quiser, onde impere aquele mal, onde esteja no mesmo nível da pessoa. Quem estava no bem vai para determinados planos onde impere aquele bem, ou seja, onde estava no nível daquela pessoa. Então temos diversos planos para o mal e diversos planos para o bem. Entende? Por quê? Porque as graduações de mal são diversas. E as graduações do bem também são diversas. Tem aquela pessoa que é boa, tem aquela que é boa um pouquinho mais que a outra, tem aquela que é mais ainda. Então cada um vai para o seu nível. Então ficamos separados. Tanto é que pelas informações que os espíritos passam, quem está no mal não enxerga quem está no bem, porque as vibrações são diferentes. As vibrações energéticas. Quando nós encarnamos, quando estamos vivendo aqui na carne, nós vivemos tanto com pessoas boas quanto com as ruins. E nós necessitamos desse embate. Nós necessitamos bater frente a frente com o mal ou com o contrário, né? Para que possamos desenvolver coisas internas e aí, com isso, evoluir, tá? Então, por exemplo, se eu preciso desenvolver a paciência, Deus, ou anjo, ou santo, ou Exu, ou Espírito Santo, chame lá como quiser, ninguém vai me dar paciência na bandeja, não. Toma paciência para você. Não. Vão colocar na minha frente, na minha vida, né, pessoas que, entre aspas, me tirem a paciência para que eu possa trabalhar essa paciência dentro de mim e assim eu desenvolver a paciência e evoluir naquele ponto. Assim também é no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nos apegos às questões materiais, apego aos prazeres. Então, eu sempre vou sofrer um embate dentro daquilo que eu necessito mudar dentro de mim, como espírito ainda em crescimento. Então, a reencarnação serve por necessidade de evolução. Ah, mas temos provas. Então, essas são as provas. Temos expiações, karma. Muitos dizem que viemos aqui para pagar. Não necessariamente.
nós vamos pagar, na verdade, não é pagar a palavra que tem que ser usada, é nos corrigir, nos reeducar. Nós vamos bater de frente com aquilo que erramos no passado para então poder se reeducar naquela situação. Só sofre karma, escutem bem isso, gravem essa frase. Só sofre karma quem é rebelde, quem não aceita se modificar. A vida está mostrando que eu tenho que que desenvolver a paciência em mim, mas eu continuo impaciente. E por causa dessa impaciência, eu crio várias situações externas, eu bato, eu agrido, né? Eu vou agredir os outros e tal, e aí eu tenho que me reeducar naquela área. Eu vou sofrer de acordo com aquilo que eu fiz sofrer, para então eu sentir na própria pele o que eu fiz, e aí com isso, talvez, se eu não for mais rebelde, eu me reeducar. Então, por exemplo, eu taquei pedra numa pessoa, num animal. Sabemos que o universo, tudo é bate e volta. O karma é ação e reação, né? É plantação e colheita. Ou seja, se plantou, você vai colher num determinado tempo. Ninguém planta uma goiaba hoje e nasce hoje. Vai crescer e você vai colher aquilo ali. A mesma coisa, você tacou pedra, vai ter um tempo para aquela pedra ir e voltar para você. Vai voltar para você, no mesmo nível e intensidade que você tacou. Se você tacou com nível e intensidade alto e rápido, vai voltar mais rápido. Então, tudo que você faz, em algum tempo, não necessariamente na mesma vida, né? Em algum tempo, vai voltar para você para que você entenda o que você fez e corrija, se reeduque naquela área. Mas, basicamente, a reencarnação é para necessidade de evolução e crescimento do espírito. Dentro disso, temos do lado de lá, segundo os livros do Chico, segundo algumas projeções, né? Segundo o que alguns espíritos falam, temos as reencarnações compulsórias e as não compulsórias. O que seria isso? A reencarnação que não é compulsória é mais ou menos assim. Existe uma hierarquia no universo inteiro. Não é uma hierarquia igual a uma hierarquia militar, né? Não é uma hierarquia igual a uma hierarquia política, igual a que vemos aqui, que se burla, que se agride, que se impõe através do medo, da rigidez. Não. Tá? É uma hierarquia onde existe respeito e amor e consideração por seres que estão em um nível maior de evolução que você. Então você reconhece, por exemplo, se Jesus voltar, eu não vou querer me equiparar a ele. Eu sei que ele está no nível maior que eu. Também não preciso ficar me ajoelhando e batendo cabeça para ele. Mas dentro de mim eu reconheço. Pô, esse cara aí tá melhor que eu. Sabe mais que eu. É a mesma coisa que eu reconheço o médico. Caramba, dentro daquela área ali, o cara sabe pra caramba. Um advogado. Então é questão de reconhecimento. Não é questão de você bater cabeça e ser obrigado a determinadas coisas porque tem uma hierarquia e se você desrespeitar você vai ser preso, né? Etc. Não, é diferente. Então, existe uma hierarquia. Quando nós
desencarnamos, nós temos mais clareza na mente, mais clareza no espírito do que quando estamos vivos. Isso é interessante explicar. Quando nós estamos agora vivos, nosso conhecimento e nossas lembranças são abafadas pelo próprio corpo e pela própria necessidade de evolução. Então, muitas coisas são abafadas. Por exemplo, meu espírito ele pode saber muito mais, pode ter muito mais conhecimento do que eu apresento agora enquanto vivo. O seu espírito também, ele pode ser muito mais evoluído do que se apresenta agora como vivo. O espírito de uma pessoa que está com uma deficiência lá parado, né? Não fala direito, não articula, não se move direito, mas o espírito daquela pessoa pode ser muito mais evoluído que você. Ele só está ali abafado. Pode ser muito mais evoluído que eu. Só está ali momentaneamente abafado por necessidade de evolução. Porque ele tem que passar por certas provas, tem que passar pelo karma, para então desenvolver algo interior. Entende? Então, não necessariamente o karma é um pagamento. O karma pode ser modificado? Pode. Pode, desde que você aprenda. Deus não é um juiz que bateu o martelo e falou assim, ó, você vai pagar e pronto, acabou, você vai sofrer e tal. Não. Deus é extremamente misericordioso e razoável ali dentro das situações. Então, por exemplo, você, em uma vida, você queimou uma pessoa, tacou fogo, né? A lei do karma pede que na outra vida, a lei do karma manda que na outra vida você também seja queimado. Pela lei do karma é assim. Porém, como eu disse, existe um tempo para o karma se cumprir. Se nesse meio tempo você se arrependeu, reconheceu e começou, por exemplo, a cuidar de pessoas queimadas, desenvolveu o amor incondicional dentro daquela área, não há mais necessidade de você aprender pela dor. Não há necessidade de você ser queimado. Tudo a depender do nível de amor que você está emanando, botando para fora. Está praticando. Amor tem que ser praticado, tem que ser colocado em ação. Ah, eu amo todas as pessoas, mas não faço nada por ninguém. Então você não ama. Verdadeiramente, como tem que ser, não ama. Você pode ter um sentimento bom, agradável, mas você não é capaz de superar a si mesmo para levantar e fazer algo pelo outro. O amor verdadeiro, ele é colocado para fora em forma de ação, de prática, de obras. Entendem? Então, dentro dessa questão que eu coloquei, você queimou alguém, só que no decorrer do tempo você se arrependeu, você reconheceu seus erros, você desenvolveu o amor e começou a praticar esse amor cuidando de pessoas queimadas. Mas vamos dizer que o amor não foi tanto assim. Então, se você tinha que ser
queimado de corpo inteiro, de repente você vai queimar só uma unha e pagar, entre aspas, pagar aquele karma. Por isso, a caridade, o amor em ação, não a caridade por interesse, tá? Mas o amor em ação, ele apaga o karma. Ah, mas eu conheço orações que queimam o karma, meditações que queimam o karma, magias que queimam o karma. Mentira, gente. Isso tudo pode ampliar ou aumentar sua frequência vibratória. Porém, o que realmente queima o karma são as ações que você faz em prol do outro, sem querer nada em troca. É o amor em ação. Isso queima karma. Por quê? Porque o karma é uma ação, então como é que você vai queimá-lo sem fazer uma outra ação? Então, quando você está no bem, voltando, no caminho do bem, do lado de lá, você já reconheceu, já recobrou, né, muita sua memória, já se desabafou, vamos dizer assim, do corpo físico, você senta lá, segundo os livros de Chico Xavier, segundo o que os espíritos falam e tal, você senta lá com as pessoas, com os seres que são mais evoluídos que você e que eles têm uma organização, uma função do lado de lá, um trabalho do lado de lá. Então existe uma equipe toda preparada para a reencarnação. Você vai sentar, você vai escolher tudo. Ah, não, eu quero vir com o corpo do Thor, né? Lá do filme. Eu, por exemplo, as meninas vão querer vir com corpo da artista. Quero vir com a vida assim, morando num lugar tal, né? Ganhando tal. Você não vai escolher tudo não, tá, gente? Tudo, 100%. Não, não teria nem lógica isso. E todo mundo ia querer ser rico. Você vai escolher dentro da sua necessidade de evolução. Então vai ser apresentado para você lá o seu currículo, vamos dizer assim. O Daniel, no caso eu, né? Ó, antes de reencarnar, você prometeu isso aqui. Só que chegou lá, você cumpriu isso aqui. Você necessita evoluir aqui nesses pontos ainda. Você tem uma ligação com a família tal, com o país tal. Você criou um karma em tal área. Então vamos montar um corpo aqui para você, porque você não vai poder, de repente, ser tão bonito assim. Porque você ainda tem muito orgulho e muita vaidade. Se você for muito bonito, você vai se perder no trajeto. Então, vamos escolher um corpo, vamos se ligar e pagar o karma com aquela família, com aquelas pessoas. Tá? Então, vai ter uma conversa, um acordo, um contrato para que você nasça, né, venha a nascer e cumpra com o que você mesmo contratou, que você mesmo reconheceu como erro seu, como necessidade sua, e aí você aceita a reencarnar para cumprir aquele papel. Isso quando as almas estão mais conscientes, mais favoráveis. Agora, quando a alma é rebelde,
mais vai ser, entre aspas, obrigado que ele nasça em certas condições para que ele venha se desenvolver naquelas áreas. Por quê? Porque a intenção dos seres evoluídos é que você também evolua. E não tem como evoluir sem embate, como eu disse no início. Sem você passar, sem você superar os obstáculos, os problemas que uma vida vai te proporcionar. Uma vida na matéria, na famosa, que hoje em dia as pessoas falam muito nisso, né? A famosa 3D na carne. Não tem como evoluir sem passar por certas situações que somente a experiência na carne te proporciona. Quando o ser é mais ignorante, mais rebelde, mais preso ao mal, ainda, mais é compulsório. Então existem seres que estão tão no mal, por exemplo, vamos dar exemplo aqui, um Hitler, né? Ou seres parecidos nesse nível de maldade, que existem vários no universo. Esses seres estão tão presos ao mal que muitas vezes uma conversa não vai adiantar. Então, a própria lei da natureza, junto com os seres mais evoluídos, suga magneticamente, como um imã, esses seres para o útero, dentro daquelas necessidades que ele tem que passar. Então ele vai viver uma vida ali, né, sofrendo, entre aspas, sofrendo no sentido de passar pelas necessidades que tem que passar para então evoluir. Esses seres podem estar sendo inspirados por outros seres do mal? Sim. Então podem haver reencarnações onde onde a pessoa já nasce sendo inspirada pelo mal. Agora, tá? Pelo tempo de estudo e convívio que eu tenho, desde os 12 anos até os 44, não acredito que seres do mal organizem uma reencarnação. Não. Quem organiza são os seres do bem. Eles permitem que o mal possa inspirar um outro ser, porque existe sintonia e a inspiração vai depender do acolhimento e das escolhas do próprio espírito. Então, esse espírito que nasceu, apesar de estar sendo inspirado por outros espíritos maus, ele pode escolher fazer o bem. Então, ele sempre tem a oportunidade de se modificar dentro de uma vida. Principalmente se ele for colocado numa cultura, né, onde ele vai aprender coisas boas. Então, muitas vezes, esse espírito vai ser magneticamente atraído para um lugar onde ele vai crescer. Vai ser um foco de crescimento. Se ele vai crescer ou não vai depender também das escolhas dele, do que ele aceitar ou não. Então, todos nós, tá? Quem nasce num lar rico, quem nasce num lar pobre, quem nasce num lar de confusão, quem nasce num lar mais harmônico, todos têm a oportunidade de
evoluir. E não tem que estar preso necessariamente a uma religião. Basta que você se observe, faça uma autoobservação, identifique o que tem de negativo em você e comece, dentro daqueles pontos, a trabalhar, a criar virtudes. E não esqueça de praticar o amor, amar incondicionalmente, transformar o amor em ação. Ou seja, fazer a caridade verdadeira, porque ela vai sim queimar o karma. Entende? Então falamos da necessidade de reencarnação, falamos de karma, falamos dos contratos, dos acordos e falamos da reencarnação compulsória. Todos nós, gente, temos a oportunidade de evoluir e de crescer. Claro, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Mas o foco maior tem que ser a evolução. Por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui, parede, vidas, né? Papéis que nós representamos na vida, tudo isso são ilusões. São só ferramentas necessárias para que nós possamos desenvolver questões positivas internamente. Entende? Então, espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Muita paz a todos. Deixem seus likes, comentem, compartilhem com as outras pessoas, que é muito importante para o aprendizado de todos. Muita paz a todos.